Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 903. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 16 minutos da manhã de segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Não tem jeito. Tarifado, até segunda ordem, tarifado, até que ele seja incluído em alguma isenção. E Daniel Souza, aqui é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 913. Um prazer estar aqui com todos vocês nessa segunda-feira de manhã, para a gente começar bem a semana. E lembrando, nesse episódio a gente consegue fazer uma recapitulação rápida do que aconteceu ao longo do fim de semana com você que nos acompanha no YouTube e com você que nos acompanha no podcast, em qualquer aplicativo que seja. Sejam todos muito bem-vindos. E Daniel Souza, eu quero começar esse nosso episódio de hoje falando sobre El Salvador. El Salvador seria um daqueles países, Daniel, que normalmente a gente falaria muito pouco sobre ele, né? Assim, ele não tem uma grande importância geopolítica ou econômica e tudo, mas ele é presidido por um jovem rapaz chamado Nayib Bukele. Ele tem apenas 44 anos e se tornou uma referência para muitos governos, movimentos políticos mundo afora, exatamente por conta de um estilo, o que eu vou dizer, Daniel, curioso, né, de governar, né? Então, ao longo dos últimos anos, ele já se auto-intitulou o CEO de El Salvador, ou o presidente mais cool, mais legal, o presidente mais maneiro do mundo. Ele claramente é um millennial, né, e ele gosta de governar de forma diferente, já tomou algumas medidas, inclusive, bastante controversas, como, por exemplo, converter uma parte das reservas internacionais de El Salvador para criptomoedas. E não é de hoje, Daniel, que há acusações de que ele estaria querendo se perpetuar no poder. E ao longo na verdade, foi no finalzinho da semana passada, nós tivemos uma demonstração de que essa não é apenas uma desconfiança. Ele conseguiu aprovar numa votação relâmpago, né? Então isso foi proposto e rapidamente foi aprovado por 57 votos favoráveis e apenas 3 votos contrários, né? Então, com uma margem muito pequena para a oposição contestar qualquer coisa, a aprovação da reeleição contínua. Ou seja, agora ele pode se reeleger de forma ilimitada. Ele não tem mais limites para a reeleição. Além disso, ele também amplia o mandato de 5 para 6 anos. E o que ele está dizendo, Daniel? Assim, vamos ser sinceros. Eu vou ficar por aqui um bom tempo, né? Eu não vou a lugar nenhum. Então, assim, vou aumentar esse mandato aí, né? Aumenta o mandato e tal, então vai aumentar de 5 para 6 anos e acaba também com o segundo turno das eleições. Ou seja, ganhou no primeiro turno, está eleito, é isso. E ele ainda vai, Daniel, compatibilizar o tempo das eleições legislativas com as eleições presidenciais. Ou seja, se naturalmente o presidente ele for um cara popular, né, como é o caso do Bukele, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, ele acaba puxando muitos votos para fazer a base parlamentar que o presidente precisa também para governar. Recentemente, Daniel, em 2024, ele já tinha conseguido uma autorização para uma reeleição, né, que ele a princípio não poderia, e o argumento dele ele levou esse argumento inclusive para a Corte Constitucional, né, que seria o Supremo, né, lá de El Salvador, e o argumento dele era de que a proibição dele disputar uma nova eleição seria uma violação aos direitos humanos. Então, como uma forma de garantir que a população pudesse expressar o seu desejo de ter o seu governante, escolher o seu governante, ele seria autorizado a se reeleger. Esse não é exatamente um argumento novo, quem já usou esse argumento também, aliás, e também conseguiu, foi Evo Morales, na Bolívia. Evo Morales já tinha tido 2 mandatos, ele queria um terceiro que era vedado pela Constituição, e ele também foi para a Suprema Corte, uma Suprema Corte aliada do governo, como é o caso do Bukele também, naturalmente, para dizer que era uma questão de direitos humanos. Ele tinha que poder se candidatar a uma nova eleição e acabou ganhando essa reeleição também. Um ponto que é importante, Daniel, é a gente reparar que o Bukele é um cara
muito popular em El Salvador. O grande ponto do Bukele, Daniel, é o fato de que ele vem conseguindo, essa é a percepção da população, combater a violência. El Salvador é um país muito violento e ele tem sido implacável com a violência. Então ele tem sido um cara que tem colocado muita gente na prisão. A gente está falando, Daniel, de 87 mil pessoas presas durante o seu mandato. Eu sei que quando a gente fala em 87 mil pessoas presas, a gente está falando sobre um universo que para o Brasil não é tanta coisa assim, mas quando você pensa no tamanho da população salvadorenha, é uma quantidade realmente muito grande. A gente está falando de 430 pessoas mortas em detenções, né? Ou seja, em prisões. Ou seja, é de fato um Estado que se tornou muito agressivo no combate à corrupção, no combate à violência, algo que é muito bem visto pela população. Números de pesquisas em El Salvador, Daniel, mostram que 85,2% dos salvadorenhos aprovam o governo. 85,2%. Ah, mas isso, não sei se eu confio exatamente, mas isso não é longe da realidade, a gente está falando de mais de 85%. Agora, uma outra informação que tempera um pouco essa é que tem uma outra pesquisa divulgada em maio pela Universidade Centro-Americana que aponta que 57,9% dos salvadorenhos têm medo de criticar o Bukele. Ou seja, Daniel, aí aquela ideia da popularidade, ela fica um pouco relativizada, né? 85% dizem que apoiam o governo, né, que aprovam, que é um governo bom e tudo, mas quase 60% da população tem medo do que possa acontecer se criticá-lo. Eu não sei, Daniel, numa situação dessa, numa pesquisa, eu também talvez dissesse, não, apoio, claro, é ótimo e tudo, mas o fato é que isso vem sendo profundamente denunciado, né, essa possibilidade de prorrogações vem sendo muito criticada mundo afora. Com o Bukele, isso aqui é canalice pura, né? Ele disse que isso não significa o fim da democracia, que a sua legitimidade vem do apoio popular e que países ricos permitem reeleição sem alarde. E aí, quando ele fala sobre isso, Daniel, ele está falando naturalmente sobre regimes parlamentares, né? Você pega aí a Angela Merkel, né? Passou. Que é outra coisa completamente diferente, né? Ele chamou isso, Daniel, de uma tecnicalidade. É a mesma coisa. É uma coisa, mas é uma tecnicalidade. Claro, quando a gente fala sobre regimes parlamentares, você tem que ter uma base parlamentar ali que pode ser desfeita a qualquer momento, né? Quando você fala sobre um regime presidencial, quando você tem um mandato que é de 5 anos e passa para 6, tirar um presidente é muito mais complicado, né? Então você tem uma chance de perpetuação autoritária no poder, que é muito mais séria. Então tá aí, Daniel, Nayib Bukele, o presidente mais cool do mundo, se perpetuando no poder em El Salvador, Daniel. O Bukele que sempre se colocou, né, Tanguy, como alguém moderno. Aliás, ele é um homem bastante jovem para ocupar a presidência de um país. Sempre se comunicou muito bem nas redes sociais. Chegou a pertencer a um partido de esquerda em El Salvador no início de sua carreira política. Foi prefeito de San Salvador, quer dizer, a capital do país. Teve ali dificuldades para lançar o seu nome como candidato à presidência, conseguiu quebrar ali a hegemonia dos dois partidos principais que controlavam El Salvador e que se alternavam no poder desde a década de 90, mas aos poucos ele vai implantando aí uma ditadura, vai fechando o regime e vai ali sufocando as oposições. E, claro, ele começou fazendo o que todo ditador gosta de fazer, sufocar a Suprema Corte, né? Você acaba controlando a Suprema Corte e gradualmente você vai tendo ali limitações ao seu poder sendo combatidas, sendo eliminadas e sendo removidas. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu quero destacar algo que aconteceu na última sexta-feira nos Estados Unidos e que me pareceu particularmente grave. O Bureau de Labor Statistics nos Estados Unidos, que é responsável por divulgar dados de emprego, também índices de preços ao consumidor e ao produtor, acabou divulgando ali um valor de geração de empregos no mês de julho. E esse mês de julho, segundo esse departamento, teria criado apenas 73 mil empregos nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que você destruiu empregos. Eu estou dizendo que você criou empregos nos Estados Unidos, 73 mil. Foi um valor considerado decepcionante, esperava-se ali uma geração de empregos muito maior. Aliás, a economia americana tem historicamente uma capacidade de gerar empregos impressionante,
Mas não foi só isso. O departamento acabou divulgando uma revisão dos meses anteriores, né? Os meses de maio e junho. E nesses meses de maio e junho, o que acabou acontecendo foi que a revisão mostrou que 258 mil empregos a menos tinham sido gerados naqueles 2 meses. Então, você tem aí uma sugestão de que a economia americana está mais fraca, e o que o Trump fez, ato contínuo, foi demitir a chefe desse departamento, a senhora Erika McIntyre. Ela havia sido colocada no cargo pelo Biden e o Trump disse, sem provas, que ela manipula os números para prejudicar o governo dele. Ou seja, que a economia americana está bombando, que a economia americana está gerando muitos empregos e que ela manipula os dados para passar uma imagem de que o governo dele não é tão bom para a economia como ele seria. Isso é muito preocupante porque a cada dia o Donald Trump parece mais um caudilho latino-americano. Quer dizer, interferir em dados, ou melhor, interferir em um cargo absolutamente estratégico num departamento de estatísticas, que é disso que se trata, é algo que gera desconfiança por parte dos agentes econômicos. A partir de agora, quem comandar esse departamento vai divulgar os números reais ou vai divulgar números que agradem o presidente? Isso é muito sério. Quer dizer, numa economia você precisa ter dados confiáveis. Não tem muito tempo, a gente viu o descrédito do INDEC, que seria o IBGE da Argentina. O governo argentino sistematicamente vilipendiou a credibilidade do INDEC no que diz respeito a cálculo de inflação e a algumas outras métricas de estatística. E isso é muito sério. Se você quer implementar um investimento, se você quer tocar um negócio, se você quer entender como a economia está funcionando, você precisa de dados estatísticos confiáveis. E quando o presidente demite a chefe do departamento porque considera, sem provas, que ela está manipulando os dados, você coloca uma suspeição sobre esse departamento que é de absoluta importância. Eu nunca imaginei ver isso nos Estados Unidos. Eu já vi isso na Argentina, eu já vi em vários outros países latino-americanos, mas nos Estados Unidos eu não imaginava. E ele, para fazer uma acusação como essa, no mínimo, ele teria que ter provas robustas para acusá-la. E não foi o caso. Ele simplesmente disse que ela manipula e que ele vai demiti-la, pronto, e acabou. No caso do Brasil, por exemplo, hoje o IBGE, ele comunga aí de uma grande credibilidade diante dos agentes no Brasil, mas no passado não foi assim também. No passado, nós chegamos até o IBGE manipulando dados de inflação, manipulando métricas de estatística por diferentes razões e por conta do governo de turno. Isso é sério, isso não é pouca coisa, e é um tijolinho a mais nesse Donald Trump que parece que não quer ter limites ao seu poder e quer o tempo todo, inclusive, determinar o que é verdade e o que não é verdade. Quando nós temos aqui uma metodologia estatística que é utilizada, recálculos não são incomuns, é normal isso. Você faz ali uma primeira estimativa e essa primeira estimativa depois ela pode ser revista de acordo com novas informações que surgiram e ele acaba com isso colocando aí uma suspeição sobre o trabalho de um importante departamento que gera dados estatísticos sobre a economia americana. Agora, você disse que a gente não esperava ver isso nos Estados Unidos, é verdade. Agora, não chega a surpreender Donald Trump fazer isso, né? É bem o estilo dele. A gente tá vendo isso constantemente, a forma dele de governar, que é algo que é um personalismo muito grande, né? E tomar isso como ofensa ao seu governo, como ofensa a ele, né? Então, não é possível que esses dados estejam apontando a algo diferente daquilo que eu esperava. Então, a gente já vai se acostumando, né, com a maneira pela qual Donald Trump governa, também porque a gente já viu ele governar durante 4 anos anteriormente. Daniel, eu queria falar sobre a principal notícia do Oriente Médio. Ao longo desse final de semana agora, o Hamas e a Jihad Islâmica, 2 grupos que são aliados, divulgaram vídeos de 2 reféns israelenses que estão em Gaza, que estavam visivelmente desnutridos, o que gerou uma comoção em Israel. Então eles estavam realmente muito magros, um deles estava com uma pá, cavando um buraco dentro de um túnel, né? Então estava dentro de um túnel escuro, e ele estava ali cavando, e uma coisa que ele fala para a câmera é
provavelmente eu estou cavando a minha cova, eu estou com muita fome, não tem comida. E aí, durante a gravação, entregam para ele um uma lata de algum enlatado qualquer, e ele diz: "Olha, isso aqui vai ter que durar", ele fala para a câmera, né: "Isso aqui vai ter que durar muitos dias e eu vou ficar com fome". Isso gerou uma reação em Israel gigantesca. A gente sabe, Daniel, que o governo, Netanyahu vem sendo criticado pelo fato de que não tem tomado, o resgate dos reféns como uma prioridade. A prioridade é muito mais a manutenção da guerra do que exatamente o resgate dos reféns. Agora, a comoção foi tão grande, Daniel, que o Netanyahu solicitou ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha a ajuda para o fornecimento de comida e de cuidados médicos para os reféns israelenses. O que o Hamas disse, Daniel, foi que está disposto a fazer os alimentos chegarem nos reféns, mas que o que os reféns estão passando é o que a população de Gaza inteira está passando. Então, eles estão magros, sem comida, eles estão desnutridos, assim como a população de Gaza também está. Esse cenário todo, Daniel, ele é lamentável em absolutamente todos os níveis, né? Eu não consigo ver nada de positivo, nada de bom, eu não consigo ver ninguém certo, né, numa situação como essa. Você tem, de fato, uma população em Gaza faminta. A gente teve a informação de que ao longo desse fim de semana mais 6 pessoas morreram de fome. Você morrer de fome é uma das crueldades mais impressionantes que podem acontecer. É algo que tem um certo grau de deliberação, né? Porque existe um sequenciamento da entrada de ajuda, né, que não é suficiente, claramente não é suficiente como a força de pressão. Você tem o Hamas querendo garantir que todo mundo fique chocado com a imagem dos reféns, né? Então você tem aí uma violação também da dignidade dos próprios reféns, né? Reféns que também estão lá desde 2023, né? Sabe-se lá também que maus tratos passaram. A gente está falando sobre 251 israelenses sequestrados no dia 7 de outubro, 49 deles permanecem em Gaza. Desses, estima-se que 27 estejam mortos, né? Não se tem certeza absoluta sobre os outros, mas aparentemente vai haver algum tipo de intermediação por meio da Cruz Vermelha, que vem conseguindo fazer uma tabela aí entre o governo Netanyahu e o Hamas. O que o Hamas exige, no entanto, é que ele vai permitir que a comida, né, que os alimentos, né, que os cuidados cheguem aos reféns, desde que, enquanto essa ajuda esteja sendo oferecida, sejam abertos corredores humanitários. A gente vai ter que acompanhar ao longo dos próximos dias, mas o fato é que isso aqui é meio que a gente abre um pouco para dar uma olhada no microcosmo do que está acontecendo nessa situação toda envolvendo Gaza, né? Então vamos acompanhar ao longo dos próximos dias, mas o fato é que passa a haver também uma mobilização internacional ainda maior para garantir que a ajuda humanitária chegue a Gaza e que chegue também aos reféns que estão presos lá desde 2023, Daniel. E é impressionante como Netanyahu é muito diferente, né, dos governos israelenses anteriores. Ao contrário do seu discurso oficial, é muito evidente que a recuperação dos reféns nunca foi a sua prioridade, né? A guerra foi a sua prioridade, a preservação do seu poder foi a sua prioridade. Então, toda essa situação, em parte, é reflexo disso. E também, claro, a própria postura do Hamas, o Hamas que é parte do problema também, né, no que diz respeito à busca de uma situação mais estável naquela região. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu queria destacar que os bancos europeus estão se dando muito bem com as tarifas do Donald Trump. Veja você, esse alto grau de imprevisibilidade tem feito com que empresas europeias, que antigamente vendiam papéis em Nova York, agora vendem na Europa. Então, quando a gente pega Barclays, Deutsche Bank, HSBC e UBS, os lucros deles têm aumentado, porque eles agora estão comercializando, vendendo títulos e, consequentemente, recebendo comissões pela venda desses papéis na Europa. Os investidores, eu não sei porquê, estão um pouco mais hesitantes em fazer as suas vendas no mercado americano. Isso pode parecer pitoresco ou sem importância, mas não é. Isso é um sinal de fragilização do poder financeiro dos Estados Unidos e de fragilização do próprio poder do dólar. Quer dizer, ao invés de ficar recorrendo ao mercado dos Estados Unidos, você começa a diversificar, você já começa a vender papéis em outras praças, você já começa a vender papéis em outros lugares, como forma de diminuir a sua dependência dos Estados Unidos. Ah, Daniel, mas puxa, o Trump está fazendo barreiras tarifárias, por que o setor financeiro é impactado? O setor financeiro é impactado porque, em algumas declarações,
o Trump chegou a flertar com ideias relacionadas a fluxo de capitais também. Consequentemente, você olha para os Estados Unidos e pensa, olha, isso aqui não era como era antigamente, não é mais como era antigamente. Consequentemente, talvez, pelo menos uma parte das minhas emissões eu vou fazer fora dos Estados Unidos. Então, a empresa contrata um banco para vender papéis dessa empresa, que na prática significa pegar dinheiro emprestado com o público, com as pessoas, e repassar para a empresa. É isso que o banco acaba intermediando e, consequentemente, ganhando uma comissão. Ao invés de pegar dinheiro emprestado nos Estados Unidos, vender papéis nos Estados Unidos, as empresas europeias, em parte, estão dando preferência a vender no próprio mercado europeu. Por que elas davam preferência aos Estados Unidos no passado? Porque todo mundo estava nos Estados Unidos. Era muito mais fácil você vender nos Estados Unidos. Era eventualmente mais fácil você conseguir até juros mais baixos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram seguros, os Estados Unidos eram confiáveis, eram previsíveis. Mas a partir do momento em que você começa a enxergar os Estados Unidos de forma um pouco diferente, você, em parte, vai deslocando recursos para a própria Europa, ou vai vendendo papéis dentro da própria Europa, mesmo que talvez não seja tão interessante no primeiro momento, ou tão barato, ou tão eficiente. Não tem problema, porque a segurança, nesse caso, me parece algo mais relevante do que era no passado, algo mais pesado do que era no passado. Esse é mais um exemplo, aliás, aqui no Petit Jornal a gente tem dado 200 exemplos de como essa estratégia errática do Trump é absolutamente prejudicial para o interesse dos Estados Unidos em um horizonte de prazo mais dilatado, em um horizonte de longo prazo. É claro que no curto prazo pode ser que ele consiga acordos melhores. É claro que no curto prazo pode ser que ele arrecade toneladas de dinheiro com a cobrança de tarifas. Tudo isso é verdade. Pode ser que no curto prazo ele consiga atrair alguns investimentos para os Estados Unidos, gerar alguns empregos, mas no médio e longo prazo, na minha avaliação, parece um desastre para o interesse americano esse tipo de estratégia, porque os Estados Unidos começam a ser vistos como imprevisíveis, inseguros, incertos, algo que é o contrário do que sempre foi a reputação dos Estados Unidos. É impressionante, né? Como é que as duas pautas que você trouxe hoje apontam exatamente para isso, né? Você demite a pessoa que é responsável pela estatística, né? E você tem uma reação internacional, um cenário como um todo, né? Isso que vem acontecendo com os bancos europeus não é por causa de um motivo, mas por causa de uma série de indícios. Daniel Souza, a geleia da Shakira de hoje? Vamos a isso, Tanque. Hoje eu sei que você vai gostar, porque tem arte e tem inteligência artificial, que é as duas coisas que você curte bastante. Algorithm King é o nome de uma obra de arte que foi produzida por uma artista robô feminina chamada Aida. Peraí. Peraí, só um minutinho. Eu acho que já me perdi, desculpa, minha alimentação. Você falou uma robô feminina. Exato. Tá. Não, Exato. perfeito, claro. Sim, Exato. sim. A humanoide artística usou algoritmos avançados de inteligência artificial e um braço robótico para pintar uma obra do rei Príncipe Charles, uma obra a óleo do Príncipe Charles, um retrato do Príncipe Charles, aliás, belíssimo, quem quiser pode pesquisar na internet e vai encontrar. Anteriormente, o robô tinha pintado um retrato da falecida Rainha Elizabeth II para celebrar o jubileu ali de platina em 2022. Os dois retratos para os quais os monarcas não posaram foram exibidos juntos na cerimônia de revelação do retrato do rei Charles como parte da cúpula AI for Good, organizada pelas Nações Unidas em Genebra nesse mês de julho. E o mais interessante foi que a nossa AI Dada, a nossa inteligência artificial, falou nessa conferência, e ela disse o seguinte, abre aspas, é um privilégio fazer parte desse evento notável das Nações Unidas, cercada por aqueles que estão moldando o futuro da tecnologia e da cultura, apresentar meus trabalhos, meus retratos, né, de Sua Majestade, o Rei Charles, não é apenas um ato criativo, é uma declaração sobre o papel em evolução da inteligência artificial em nossa sociedade e para refletir sobre como a inteligência artificial está moldando o cenário cultural, fecha aspas. Então, a Aida fez uma belíssima obra de arte apresentada aí nessa conferência sobre inteligência artificial das Nações Unidas, uma belíssima obra de arte, uma pintura a óleo do retrato do Príncipe Charles. E é isso, Tanguy. Nós estamos falando aqui de uma humanoide feminina que tem aí um braço mecânico, que tem aí a capacidade de
produzir esse tipo de arte. Eu sei que você é um grande apreciador da arte e certamente vai gostar muito de apreciar também esse belíssimo retrato do rei Charles III, que também é alguém que você admira muito. Daniel, fiquei feliz, sabe, de saber que, né, a arte chegou nesse ponto agora de o pente conseguir evoluir e fazer algo, né, diferente, a pintura a óleo e tudo. Assim, muitos comentários passaram pela minha cabeça, mas eu tenho certeza que passaram também por todo mundo que está nos ouvindo. Então contem pra gente, assim, eu vou deixar vocês falarem, né, contem pra gente o que vocês estão achando de uma notícia como essa, né, saber que temos mais um Da Vinci, né, agora uma Da Vinci, pelo amor de Deus, né, a questão do gênero aí é muito importante, é uma robô feminina, é uma mulher robô, pode chamar de mulher robô? Acho que sim. Uma robô, eu não sei, mas enfim, é uma robô feminina. Conta pra gente quais são as suas impressões, Daniel Souza. Com isso a gente encerra esse nosso episódio. Lembrando que temos lá na plataforma peticursos.com.br uma série de cursos que falam sobre a maluquice que é a tecnologia, né? Como é que a tecnologia tem tido um papel muito importante na geopolítica, na corrida entre Estados Unidos e China, né? Na maneira pela qual fatores econômicos são distribuídos. Então, tem um curso lá, que foi um dos cursos que eu mais gostei até hoje, chamado Dinheiro no Século XXI. A gente consegue falar bastante sobre isso. A gente tem também outro que fala sobre o impacto da tecnologia sobre a política, e naturalmente é um tema que aparece o tempo todo quando a gente fala, por exemplo, sobre o curso que está rolando agora, que é como é que vai estar o mundo em 2050. A gente fala muito sobre inovação. Acessa lá, peticursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem uma chave Pix, que você pode apoiar o Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit, dá para ativar o Pix recorrente. Você tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso. Daniel Souza, ainda hoje, mais tarde, temos mais um episódio para falar sobre os acontecimentos dessa segunda-feira. Nos vemos, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.